Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, estamos hoje no nosso segundo dia da nossa semana de oração, na nossa oração em família, em que todos estão reunidos em suas casas, em família, orando, falando com Deus nesses tempos difíceis. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3, nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 7 a 10. 1 João, capítulo 3, dos versículos de 7 a 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Hoje nós vamos pensar um pouco neste texto e estaremos falando sobre o não deixardes se conduzir pelo mau caminho. Ou seja, nós não podemos permitir, nesses tempos difíceis, com que sejamos conduzidos para o caminho do mal ou no mau caminho. Quando João ele começa falando aqui, ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar. Ou seja, ele está dizendo para que nós não permitimos ou não venhamos permitir com que alguém possa nos conduzir no caminho do erro, no caminho do mal. Visto que estava surgindo muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, o apóstolo João, ele chama a atenção da igreja, ele chama a atenção dos filhos de Deus, a fim de que nós não pudéssemos permitir que um engano viesse tomar conta das nossas vidas. Aquele que serve o Senhor, que vive na justiça, serve o Senhor e os seus preceitos. É interessante que tem algumas coisas que o mundo parece esquecer, mas nós, igreja, nós, servos de Deus, nunca, jamais devemos esquecer. Há uma guerra, carne contra o espírito, espírito contra a carne. Ou seja, o diabo ele é real e o mundo está tentando fazer com que o diabo não seja real. Parece que tudo está se resumindo naquilo que alguém diz, do que o homem pensa, e somente isso, quando na verdade há um Deus e há o diabo. Há uma verdade, ou alguém está servindo Deus ou o diabo. João aqui está falando de duas filiações, prestem bem atenção. Ele diz que quem vive na prática do pecado, esse não é de Deus. Mas aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Uma palavra muito dura para se ouvir. Ainda mais que nós temos a consciência que todos nós pecamos. Mas há uma diferença aqui do que João está dizendo. Ele diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Sendo o Senhor Jesus justo, sendo ele perfeito, aqueles que é nascido dele vive como o seu Senhor, vive para o seu Senhor e trilhando os seus passos, assim como ele é, nós devemos viver. Mas aquele que pratica o pecado está vivendo nos passos do inimigo, ou seja, viver a prática contínua, diária e prazerosa do pecado. O diabo faz isso.
João disse, o diabo peca desde o princípio. Mas há uma verdade que João diz aqui, é que Jesus Cristo se manifestou para desfazer a obra do diabo. A obra do diabo foi a separação, trazer o pecado ao mundo, separando o ser humano do seu Criador. Ou seja, o diabo foi quem trouxe o pecado. Ele enganou Eva, enganou Adão, né? Adão caiu no engano do diabo através da fala de sua esposa. E então, pecaram contra Deus. Ele vive no pecado desde o princípio. E a sua obra foi afastar o homem de Deus. Fazer com que o homem pecasse contra o seu Criador, afastando assim dele, do Criador. Mas Jesus Cristo veio desfazer isso. É o que ele chama de novo nascimento. O Evangelho de João, no capítulo 3, o Senhor Jesus, conversando a Nicodemos, ele diz, necessário é nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Se não nascerdes de novo, não podeis entrar no reino de Deus. Bem, Jesus veio para que isso fosse possível. Ele veio desfazer a obra. O que é esse nascimento? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Jesus, ele nos deu uma nova vida, uma nova chance, nos vivificou, ligou-nos novamente a Deus, tornou juntar, conciliou-nos com Deus através da sua morte. Quando ele fez isso, ele desfez a obra do diabo nas nossas vidas. Nós somos resgatados das garras do inimigo, para agora vivermos e fazermos a vontade do Senhor. Isso é o novo nascimento. Nascemos de novo, quer dizer, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor está desfazendo e desfez a obra do diabo nas nossas vidas. E por isso, nós não temos mais prazer no pecado. Somos agora filhos de Deus. Os filhos de Deus não vivem mais na prática do pecado. Quer dizer, não têm prazer de viver no pecado. Aí está a diferença. Só o fato de você ver alguém sentindo deleite, sentindo prazer no pecado, já mostra muita coisa. Hoje nós estamos vendo falsos mestres surgindo, desacreditando na palavra. Estão dizendo que a palavra já não vale mais, né? Estão já dizendo que passou. Mas o diabo é quem está por trás de tudo isso. Uma das coisas que o diabo mais quer é que o ser humano esqueça dele. Às vezes, o diabo prefere fazer as coisas às caladas, na surdina. Por quê? Se alguém já imaginar, olha, isso aqui é do diabo, as pessoas vão entender que há um ser ruim, um ser pecador contra Deus, inimigo das nossas almas. Então, obviamente que as pessoas não vão querer seguir os seus passos. Mas se o diabo fazer com que as pessoas creiam que ele não existe, que não existe um Deus em quem nós vamos prestar conta, que não existe o diabo, então isso traz uma neutralidade. E é claro que essa neutralidade de alguém não crer nem em Deus e nem no diabo, faz com que as pessoas vivam do seu próprio jeito, pois assim estarão vivendo do jeito do diabo, porque nunca nasceram de Deus. Mas Cristo veio desfazer isso, desfazer essa obra. Ele é real. Deus é o nosso Criador e entregou o seu Filho para que pudesse desfazer a obra do diabo, ligando-nos novamente a este Deus maravilhoso. O diabo é real.
E os filhos do diabo vivem a prática, o prazer do pecado. Os filhos de Deus vivem a prática da justiça e o prazer da justiça. É muito comum que aqueles que não creem no Senhor, ou aqueles que querem ter liberdade para pecar, fiquem discutindo aquilo que Deus disse ou que Deus não disse, tentando modificar, pegando textos isolados para dar ocasião ao pecado, permissão ao pecado. Mas aqueles que servem a Deus não se preocupam com essas coisas. Somente no que está escrito, no que nós devemos fazer e seguir o Senhor. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quer dizer, aquele que teve um encontro real com Cristo, teve uma mudança de vida, não vive na prática buscando o pecado, o prazer do pecado. Antes, o seu prazer está no Senhor, está na sua lei, e nela medita e busca o Senhor. Pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não vive pecando, porque é nascido de Deus. Interessante que Jesus, falando da semente, ele falou da sua parábola, falou uma parábola da sua palavra. Lembra do semeador? Ou seja, o semeador saiu a semear. A semente era a palavra de Deus. O terreno, os corações. E essa semente cai em vários tipos de coração. Mas também há um momento em que o Senhor disse que uma semente cai à beira do caminho, as aves vêm e comem. E ele diz, é o diabo tentando que tira a semente plantada. Aqueles que é nascido de Deus têm em si a palavra do Senhor. Eles vivem a palavra. A palavra do Senhor é a semente divina que molda os nossos corações, que nos dá direção nessa vida, como nós devemos seguir. Você tem vivido a palavra do Senhor? Ainda sente que está viva a semente divina em seu coração? O próprio Espírito Santo de Deus habita em nós. E só por intermédio desse Espírito é que nós podemos viver a palavra, entendê-la e segui-la. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não vive conforme os padrões de Cristo não é dele. Nem aquele que não ama o seu irmão. O símbolo é o amor. Deus amou o mundo. Deus nos amou. E o amor deve estar em nossos corações. Devemos amar porque Deus nos amou. Ou seja, só temos condição de amar porque Deus nos amou. Os que são filhos de Deus vivem a prática da justiça, ou seja, vive os preceitos de Cristo e vive o amor uns pelos outros. Somos filhos de Deus e não do diabo. Então, devemos viver como filhos de Deus, fazendo a vontade do Senhor e não dando ocasião à nossa carne, aos prazeres deste mundo. Que Deus abençoe, tenham todos uma boa semana diante da presença do Senhor. Fique com Deus.